Clapton, mas eu não chego a esse nível não. Aqui eu gosto de hino da harpa e adoração. Vamos lá. Ageu, capítulo de número 1. Só encontrar aqui. Quando eu encontro, você vai dando glória a Deus e aleluia aí. A Bíblia está numa versão diferente. Uma bênção ela. Está aqui. Graças a Deus. Queridos irmãos, desligue o seu celular, por favor, tá? Coloque no silencioso, no modo avião. Toda reverência é pouca nesse momento. Nós vamos falar aqui a palavra do Senhor. Vamos lá. Os irmãos da rede social, que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Bom, o livro do profeta Ageu tem uma das mensagens mais exatas de todo o Antigo Testamento. A palavra Ageu significa festivo. Talvez alguns estudiosos vão dizer que esse nome foi dado ao profeta. Ninguém sabe quase nada. A tradição sobre ele, a tradição judaica vai dizer que Ageu nasceu na Babilônia, que ele foi ensinado aos pés de Ezequiel. Esse é o pensamento da tradição judaica. Mas na verdade não se sabe quase nada acerca desse profeta. Você só sabe que ele é o profeta. Ageu, você pega, é o segundo menor livro do Antigo Testamento, com 38 versículos, só perdendo para o livro de Obadias, tá? É o segundo menor livro, e ele tem uma precisão muito grande nas suas profecias. Enquanto não se consegue fazer datação exata de muitos profetas do Antigo Testamento, as profecias de Ageu são muito precisas. Por quê? Porque ele profetizou em 520 a.C., no final do período, já quase no exílio. Ele é aquele clã de profeta pós-exílio, são a tríade, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses três últimos profetas são os últimos profetas que profetizaram no canon do Antigo Testamento. Então, a profecia dele em 520 a.C. vai de setembro, eu até notei mais precisamente aqui, Dr. Stanley Ellis, você pode comprar esse livro que você não vai se arrepender. Conheça melhor o Antigo Testamento do Dr. Stanley Ellis, é um livro fantástico. Ele vai dizer que essa datação começa 1 de setembro a 24 de dezembro de 520 a.C. Então ele vai profetizar 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Toda essa profecia, e o texto que nós lemos vai dizer que Deus deu graça. Diferente do profeta Jeremias, que profetizou 40 anos e ninguém ouviu nada do que ele falou, Ageu foi muito abençoado por Deus nesse quesito. Por quê, pastor? Porque ele profetizou, e o texto que nós fizemos a leitura no começo do culto diz que o povo recebeu o que ele tinha profetizado. Ou seja, ele profetizou e Deus deu graça ao povo para que ele entendesse que aquilo ali era uma mensagem de Deus. Esse inteirinho aqui, o cenário político e religioso desse momento, é um cenário que chama muita atenção e é um cenário muito chave na Bíblia, porque é o final do Antigo Testamento, saindo do exílio babilônico e começando ali um período onde Deus vai tratar com a nação e vai dar mais uma oportunidade à nação. Isso mesmo, Israel aqui é falida, nem templo tem, só para você ter uma ideia, né? Estão de 70 anos de cativeiro, não tem sacerdote, não tem templo, é uma nação quebrada, é uma nação em todos os aspectos que você procurar nesse livro aqui, nesses 38 versículos desse livro aqui, você vai observar que a nação está totalmente falida, seja em qualquer área que você for procurar. Olha só, os acontecimentos que estão acontecendo nesse livro vão datar de 538, Ageu vai cobrir a profecia de 538 a 516 a.C. Eu coloquei alguns aspectos aqui, ó. Em 538 é o decreto do rei Ciro, que vai ser narrado em Isaías 45. Em 537 a.C. vão voltar os primeiros cativos com Sesbazar, o guarda babilônico. Em 536 vão iniciar as reconstruções do novo templo, com Zorobabel e Salatiel, com Zorobabel e Josué, Em 534, a reconstrução será interrompida por 14 anos
pelos samaritanos. Em 530, a interrupção vai ser oficial a mando do rei Artaxerxes, que é um rei persa. Em 521, a ascensão de Dário ao reino persa. Dário, Esdras capítulo 1 vai narrar, vai pedir que o povo saia de lá e volte para a Babilônia para reconstruir o povo. 520 aparece Ageu profetizando com a retomada da construção do templo, e em 516, dia 3 de março, o templo é colocado de pé. Ou seja, aqui eu tenho um panorama que vai de 538 a 516 a.C., que é profecia durante 4 meses. E no livro todo, nos 4 meses, a gente vai ver Ageu profetizando em 4 meses, apenas 4 vezes. Tem gente que pode pensar assim: esses profetas viviam profetizando o dia todo. Ele achava alguém na rua e falava assim: diz o Senhor para ti, varão, Deus vai mudar teu cativeiro. Não era bem assim que acontecia. Ageu teve um ministério curto, de 4 meses, e nos 4 meses foram 4 profecias, que foi suficiente para Deus usar. Então vamos lá. Pastor Narciso, qual é o cenário político? Abra sua Bíblia, por favor, Ageu capítulo de número 1, e a gente vai ver. O cenário é esse: 70 anos de cativeiro, o povo retorna sobre a política persa. Lembre-se, vamos nos situar na história: Egito, Assíria, quem aparece? Aparece a Babilônia e toma o poder dos dois. Em 586, a Babilônia destrói Jerusalém. Aí vem os persas em 550 e toma o poder dos babilônios. Aí vem os gregos em 330 a.C. e toma o poder dos persas. Aí vem Roma e toma o poder dos gregos. Então, quando Cristo nasce, é Roma. Eu sempre falo nas minhas mensagens sobre o Antigo Testamento que o povo de Israel, quando eu falo Israel, estou falando tudo junto, tá? Jerusalém e Judá. Jerusalém e o povo do norte, Judá e o povo do norte. Esse povo aprendeu a viver mais tempo em cativeiro do que livre. Se você pega a história do povo de Deus, olha, o Harrison já está rindo ali. Eles passam mais tempo preso do que livre. Essa é a sacada. Inclusive, numa conversa que nós tivemos lá na casa do diácono Joel, que eu estou me lembrando agora aqui, eu disse para o Harrison isso. Eu disse porque ele não gosta muito de judeu. Ele sabe disso, é verdade, né? Eu disse para ele: Harrison, a sacada dos judeus é a seguinte: é que porque eles são um povo mais diferenciado? Porque eles passaram a vida mais tempo presa do que livre. Então, todos os cativeiros que eles foram, eles sugaram todo o conhecimento que eles tinham. Por isso que ninguém sabe mais do que eles. Você lembra recentemente quando o presidente Jair Bolsonaro foi lá visitar? Ele deu uma entrevista, ele disse assim, ele falou assim, com as palavras dele: cara, é impossível isso aqui existir. Aqui só é terra, areia, não tem nada aqui. Como é que esse povo tem tudo isso? Como é que eles conseguem ser uma das maiores agriculturas, um dos melhores nas armas bélicas? Por quê, irmão? Porque eles sugaram o conhecimento de todo mundo. Mas enfim, isso é uma outra situação. Olha só, quando eles estão voltando sobre o governo persa, sobre a política persa de Artaxerxes, vai se levantar um povo samaritano. Vocês sabem muito bem que o povo samaritano, essa briga vai acontecer lá na divisão do reino do norte e do reino do sul, né? Com Roboão e Jeroboão. Então dali, por exemplo, quando você pega João capítulo de número 4, que Jesus está conversando com a samaritana na beira do poço, ali tem a idade do nosso país, 500 anos de conflito cultural, étnico e religioso. Então aqui os samaritanos quiseram participar. O doutor Hernandes Dias Lopes e o doutor Augusto Nicodemos vão concordar nesse pensamento, tá? Eles divergem em muita coisa, mas nesse pensamento eles concordam. Qual, pastor? Eles vão dizer que os samaritanos foram impedidos de trabalhar na construção ou na reconstrução do templo, não foi porque eles casaram com outras mulheres, não foi nem por essa questão. Isso tem até uma lógica boa. Por quê? Porque na própria Babilônia, quando eles estavam cativos, teve alguns judeus que constituíram famílias lá, e quando voltaram com as famílias que eram também babilônios, e outros até ficaram na Babilônia, nem quiser regressar, quiseram. Então qual foi o impedimento para os samaritanos não trabalharem na reconstrução? O impedimento foi que eles prostituíram o culto, viu? Eles agregaram o culto das religiões lá, porque quando a Síria levou eles com jargão primeiro, ali tinham muitos outros povos. Então ali naquele cativeiro, o povo do norte se prostituiu, o culto foi prostituído. Então isso foi o impedimento, não foi nem porque eles casaram com outros povos, não foi a miscigenação, foi a questão do culto prostituído que eles tiveram. Beleza, e o cenário religioso, pastor? Vamos lá. Em 537 antes de Cristo, vai começar uma nova era para os judeus. O cativeiro está acabando. Isso, o cativeiro está acabando e Deus estava dando o quê? Uma nova chance. Imagine,
Deus cumpriu. Se você pegar do capítulo 25 a seguir do livro do profeta Jeremias, ele falou: olha, o cativeiro de vocês vai acontecer, mas ele tem data para acontecer e tem data para acabar. Depois de 70 anos eu vou regressar. Como era Deus na boca dele, realmente está acontecendo. O povo está voltando, data exata, 70 anos está batendo, o povo está regressando. Só que agora eles estão voltando para o regresso. E quando Deus manda eles retornarem, o texto do capítulo 1, do verso 4, o Kelvin já pode colocar aqui para mim, vai dizer que a primeira ordem de Deus para eles foi, por exemplo, a gente pensando assim, lógico, se o povo está 70 anos cativo, 70 anos não tem sacrifício, não tem templo, não tem sacerdote, não tem nada, não tem culto, no mínimo a gente é de imaginar que esse povo está o quê? Sedento por Deus. Nós vamos voltar agora, irmão, olha que coisa, Deus levantou um ímpio para nos tirar daqui. Esse ímpio que Deus levantou, aí o espírito se quebra, né? O profeta Isaías, no capítulo 42 ao 45, Isaías 42 ao 45 do livro, profetizou pelo nome, o nome de Ciro, 160 anos antes dele nascer. Meu irmão, tu não deu glória nessa, está pegando. Então, 160 anos ele falou: eu levanto Ciro, meu ungido. E a profecia está cumprindo aqui. Eu acho muito lindo isso, porque isso mostra que a promessa de Deus não está com a raça. Tu não pegou. A promessa de Deus não está com a obediência, porque quem está trazendo o povo não tem o sangue de Abraão, é um rei ímpio. Então a probabilidade disso acontecer era quase nula. Ainda digo mais, eles não estão só mudando uma ordem para o povo regressar. Ciro simplesmente está dizendo o seguinte: olha, volte e eu vou dar todo o material que vocês precisam para vocês construir. Neemias vai com toda a parafernália, irmão, vai com todos os equipamentos para reconstruir. Depois vem Esdras com a lei, aí vem Ageu e Zorobabel, vem Zorobabel e Josué para o templo, aí depois vem Esdras só para colocar a lei. Muito bem, continuando. Deus então despertou. Eu quero que você coloque o capítulo de número 1, versículo 14 para mim. Aleluia. Deixa no 4, 1:4. Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em... Olhe para mim, eles regressam, os samaritanos querem trabalhar, eles não permitem. O que é que os samaritanos fazem? Vão lá com o rei, inventam aquela história e o rei embarga por 14 anos. Esses 14 anos de embargo de obra esfriou eles na fé. Eles simplesmente desistiram. Parou. Já estavam 70 anos mesmo lá, desesperado. Só que, após eles desistirem, olhe para mim, esfriarem na fé, o que foi que aconteceu? Eles começaram a se preocupar com as suas coisas. Vamos fazer nossas casas, vamos nos preocupar com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida secular, vamos fazer nossas plantações, vamos fazer tudo. Só que a ordem de Deus, primeira, foi: voltem e construa Olha como é interessante isso, irmão. A ordem de Deus é: volte e reconstrua o templo. Mas isso, o mesmo Deus dando a ordem, não impediu que problemas aparecessem na situação. E os problemas começaram a aparecer. Os problemas se colocaram na frente dele e eles começaram a esfriar, porque a obra parou. Só que, quando isso acontece, por que Deus disse: primeiro a minha casa? Olha que ensinamento lindo isso para você e para mim hoje. Por que primeiro a minha casa? Porque Deus sabe que o ponto principal para a tua vida estar bem é o teu espiritual. Se o teu espiritual estiver bem, meu querido irmão, tudo na tua vida vai conseguir ir bem. Tua casa, teus negócios, a criação dos teus filhos, a tua empresa, tua faculdade. Se você estiver bem espiritualmente, você vai conseguir tirar de letra. Agora, se você estiver morto espiritualmente, você é um cadáver andando por aí. Então Deus sabia disso, e Deus falou: olha, como eu sei que primeiro é o espiritual, porque, irmão, presta atenção, aquele versículo, se ligar aqui vai ser ligado lá, se desligar aqui vai ser, isso está fora do contexto, tá? Estuda um pouquinho Mateus 16 lá, no original está assim, o que foi ligado aqui, porque a ordem já veio de lá, o que foi desligado aqui, porque não é o céu, não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Então o que move a nossa vida não é o material, primeiro é o espírito. O espiritual tem o poder de materializar as nossas bênçãos, e Deus sabia disso aqui, irmão, preste atenção. E parece aquela coisa, né? Quanto mais chance Deus dá para os crentes, mais besteira os crentes querem fazer. Vou dar mais uma chance para vocês. De nação falida, vou colocar o templo de pé, vou restaurar tudo, reconstruir tudo, colocar tudo de pé e vou fazer com que vocês me adorem novamente. Olha o que eles foram fazer.
cada um, não, vamos cuidar das nossas coisas, vamos cuidar das nossas casas, vamos fazer muito bem. Aí a palavra 1,14, por favor, Kelvin. O Senhor despertou. Essa palavra despertou no hebraico é a palavra o Senhor despertou. Só pegar aqui, ó. Essa palavra despertou. Cadê, meu Deus? Eu anotei bem aqui, só um minuto. Essa palavra está aqui, achei. Essa palavra despertou, ela significa estimular, agir, abrir os olhos. É como se a águia estivesse despertando do seu ninho. E o que me chama a atenção nesse texto do verso 1,14 é que o primeiro despertar, ele começou aqui, ó. Como assim, pastor? Ele começou na tribuna. Porque a tribuna é o reflexo da igreja, querendo ou não. Se a tribuna for avivada, a igreja será avivada. Se a tribuna estiver cheia, a tendência da igreja também. Eu sempre disse isso. Porque os nossos jovens não querem orar, não querem ler a Bíblia, não querem ter vida de leitura bíblica, de oração? Porque eles não têm mais exemplo. E Deus disse: eu vou começar um avivamento, e eu vou começar um avivamento no altar. Vou despertar Zorobabel, vou despertar Josué, e esse avivamento vai... Irmão, pegue a história da igreja. Nós estamos estudando a história da igreja há algum tempo já aqui dentro. Todos os avivamentos que aconteceram na história da igreja, Deus não precisou de muitas pessoas. Deus sempre pegou algumas pessoas contadas a dedo. Se você comprar o livro Batismo com o Espírito Santo, do Dr. Martin Lloyd Jones, lá ele vai citar dezenas de exemplos de pessoas que o Senhor usou em específicas áreas para grandes avivamentos acontecerem. E o Senhor falou assim: olha, eu preciso começar um avivamento, então eu vou ter que despertar alguém. Olhe para o seu irmão, diga assim para ele: querido irmão, Deus quer despertar você. Ele está quase dormindo aí. Isso, diga para ele: Deus quer despertar você para um grande avivamento acontecer. Muito bem. Olha só, o objetivo do livro: fazer os líderes do povo continuarem a reconstruir o templo. Essa era a tarefa de Ageu. Ele queria mostrar que o fracasso de outras áreas da vida era por causa da negligência da obra do Senhor. Quando o povo começou a fracassar, porque, irmão, Deus é assim, ó. Ele solta a tua corda e deixa tu andar. Tu vai. Quando ele vê que tu está demais, ele puxa a tua corda. Por que eu estou falando isso? Porque se você é aquele tipo de crente que crê na perca de salvação, tu não tem corda, tu faz o que tu quer com o teu livre-arbítrio, tá? Mas se tu creres num Deus soberano que não perde nenhum daqueles que o filho dele morreu, Deus não perde os seus. Então é assim, Deus tem um projeto de salvação. Então ele vai permitir que você vá. Quando ele vê que está demais, o que foi que o Senhor fez? Simples. Se tem um lugar que Deus sabe trabalhar na vida de um homem, é aqui, ó. Quando ele mexe no bolso do camarada, é automático. Viu? E Deus falou: lavoura, pode parar. Plantação, pode parar. Começou a dar praga, começou a secar, não começou a nascer nada, começou a sair tudo. Aí eles, olha o que eles pensaram. E a gente tem que voltar a trabalhar para o Senhor, porque o negócio está pegando para mim. Então eu tenho que voltar a orar, eu tenho que voltar para o culto, eu tenho que voltar a construir o templo, porque o negócio está realmente complicado. Prossiga comigo. Fazendo uma análise bíblica do que eu estou falando aqui, o povo esfriou, perdeu o ritmo por causa da pausa, viu? E Deus vai lembrar eles. Coloque o capítulo 1, verso 4 e 5. Já está o 4, põe o 5 agora para mim. Olha o que o Senhor falou: acaso é tempo? Ora pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. O Senhor vai tratar com eles, lembrando, verso 4 e 5. Coloca o 6. Porque o povo não prosperava. Olha o que aconteceu: tem semeado muito, tem trabalhado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para vocês se fartarem. Vocês bebem, mas não dá para vocês se saciar. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, vai colocar num saquitel furado. Ou seja, todas as áreas da vida estavam fora do lugar. Por quê? Deus estava fazendo o povo entender. Entendam que vocês precisam primeiro fazer a minha vontade. Irmão, olhe para mim. Isso parece até cômico. Nós falamos que nós não nos governamos, mas queremos fazer da nossa vida o que nós bem entendemos. Como se a gente pudesse negociar com Deus.
E a gente não pode. Nós não podemos negociar com Deus. E principalmente nossa vida de oração, nossa vida de leitura bíblica, viu? Por que eu não acredito em óleo ungido? Por que eu não acredito em óleo ungido? Primeiro que tem que ter respaldo bíblico, que crente não faz o que quer, ele faz o que a Bíblia manda. E segundo, quando alguém te vende um tubo de óleo, ele está tirando a tua responsabilidade de oração. Por que uma pessoa compra um óleo ungido? Porque ela não quer orar. A irmã já orou no monte. Está aqui o óleo, irmão, olha, 12, parece uma mandiga, né? 12 meia-noite no monte do Aurá, na mata do Aurá, está aqui. Se passar, meu irmão, é na hora. E são valores que a Bíblia não negocia. A oração, ela tem que ser do teu cotidiano. A leitura bíblica, ela tem que ser do teu cotidiano. Ou coisa boa é estar bem espiritualmente. Olha só, desobediência. Capítulo 1, versículo 10 e 11. A gente vê aqui, ela gera a luta, e só que tem a soberania de Deus. Capítulo 1, verso 10. Por isso os céus sobre vós se retêm, o seu orvalho e a terra e os seus frutos. Pode colocar o 11. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho. Irmão, não tinha para onde eles correrem. Olha a soberania de Deus aí. Da seca na terra é uma coisa. O monte geralmente lá é gelado. É da onde até no monte deu seca. Você já imaginou uma coisa dessa? Era Deus dizendo: não adianta, ou vocês se convertem, ou vocês se convertem, ou vocês se dobram, ou vocês se rendem à minha soberania, ou vão ficar no deserto. Porque, irmão, presta atenção, o povo judeu é muito nacionalista e territorial. Eles criaram nele que Deus só está dentro de Jerusalém, mais precisamente no templo. E agora eles estavam vivendo um cativeiro dentro de Jerusalém. Você já imaginou o que é você viver um cativeiro dentro da igreja? Você está aqui e está vivendo um cativeiro aqui dentro, ou não querer obedecer às ordens e às leis do Senhor? Escute, a obra começa pela liderança. Já falei, deixa eu pular aqui. Ser forte e corajoso. Eu acho interessante que Zorobabel era governador e Josué era sacerdote. E no capítulo 2, no verso 3, o povo estava desanimado, sabe por quê? Capítulo 2, verso 3, olha aí. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Olha isso, irmão. Depois que Deus travou tudo, que não teve para onde eles correrem, ele falou: vamos voltar. Na marra, voltaram. Há uma diferença de você vir para cá na marra, e há uma diferença de você vir para cá voluntário. O culto na marra nem sempre é atrativo. A palavra não agrada, o louvor não agrada, o pregador não agrada, o irmão que falou não agrada, o texto... Agora, quando o culto é voluntário, até não indo errado o cara da glória. Presta atenção. Isso aqui é tão forte que eles começaram a trabalhar na marra, voltaram, Deus apertou todos os cercos e eles começaram a reconstruir novamente. Só que lá na geração que estava, tinham alguns crentes que viram a casa de Salomão. Olha essa espécie de crente. Pode ser que algum esteja sentado do seu lado. Se tiver, queima ele, em nome de Jesus. Olha essa espécie de crente, estou brincando. Olha essa espécie de crente, presta atenção para mim. Quando eles começaram a construir a casa, e a casa foi tomando forma, eles viram que a congregaçãozinha era pequenininha, não tinha nenhum atrativo. Irmão, o templo de Salomão era uma das maiores maravilhas do mundo antigo, todo no ouro, uma coisa esplêndida. A casa de Zorobabel perto é uma casa de palha. Aí quando eles estavam trabalhando, os próprios crentes que congregaram na casa de Salomão falaram assim: a gente vai congregar aqui. Olha o miserável, não tinha nem igreja. Miserável não tinha nem igreja, não tinha sacerdote, não tinha nada. Mas ele está reclamando porque ele quer congregar num mega templo. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? Como vedes agora? Não é como nada aos vossos olhos? Já imaginou isso, irmão? Os crentes velhos, que era para estar ajudando os crentes novos. Que geração triste que nós vivemos. Hoje os jovens estão ensinando os mais velhos. Cadê o glória? Hoje os mais velhos, que eram para ser exemplo, pegue a carta de Paulo a Timóteo.
as admoestações para as mulheres, para os obreiros, mas está tudo ao contrário. Hoje os velhos pararam, estancaram, não querem mais ter compromisso com o ministério e pensam que Deus só usa pessoas novas, e hoje os jovens estão sendo exemplo para os mais velhos. E quando o jovem se levanta para trabalhar, ele já não faz nada, ele já está igual Eli, na cadeira do templo, só se balançando. Aí ele fala assim: isso aí está empolgado. Então por que tu não levanta? Levanta e vem servir. Se tu é o cara, então, se tu é a mulher de Deus, o homem, levante e venha servir. Se você tem para dar para o jovem, ou se o jovem dá, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Timóteo, eu vou te mandar para lá, mas tem uns crentes velhos, irmão. Crente velho é uma praga, irmão. Tem uns crentes velhos lá que eles vão te perturbar. Então eu vou escrever: recebam um jovem, Timóteo, porque apesar de ser jovem, é crente, é servo de Deus, trabalhador. Amém ou não amém? Amém. Então os mais velhos eram para estar dando exemplo. Qual era dos irmãos? Os crentes mais velhos aqui, quando viram que o povo mais novo, que não viu a primeira casa, que nunca congregou, irmão, meu Deus, que nunca ofereceu um sacrifício, Rafael, diante de um sacerdote, qual era deles? Vamos, meus irmãos, vamos para frente, vamos levantar essa casa, que logo o culto do nosso Deus vai estar voltando. Não, essa casinha, não tem nem central, não tem nem line, meu Deus, começaram a desanimar o povo. Aí Deus falou assim: não, peraí, glória. Antes de falar disso, versículo 6 e versículo 7, promessas escatológicas. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. 7, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Como é que Israel vai abalar as nações se Israel é uma nação falida? Israel é uma nação falida, mas o Deus de Israel nunca faliu. Muito bem, agora preste atenção. A palavra no verso de número 8 é assim, ó. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. Quando você lê esse texto aqui, isso aqui é clichê na boca de pregador. Minha prata e meu é o ouro, Deus vai cumprir a tua... Não, meu irmão, Deus não está falando de dinheiro, que Ele vai te dar dinheiro e vai mudar a tua condição financeira nesse texto aqui. Esse texto não está ensinando isso. Quando Deus está falando assim, olha, essa resposta aqui, Felipe, foi para o povo murmurador. Fala para o povo, Ageu, para os crentes velhos, olha para mim, irmão, para os crentes velhos, que se eu quiser, eu tenho poder para fazer uma casa maior do que a de Salomão, porque minha é a prata e meu é o ouro. Mas qual foi a didática de Deus? Bonita essa frase, né? Qual foi a didática de Deus aqui? Se eles congregaram na primeira casa luxuosa com tudo e não souberam me dar valor, então vou tirar eles da casa e eles vão começar do zero. Oh glória. Mas fala para eles, Ageu, não tem querubim bordado na toalha, não tem utensílios de ouro, não tem leões e bacias grandiosas, não tem sacerdotes vestidos como um rei, não, mas tem glória. Minha prata e meu é o, diz o Senhor dos, verso 9. Aí esse texto aqui é pior do que o antigo. Por quê? Porque a cantora gravou um hino muito famoso. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mentira. Onde é que está escrito segunda casa aí? Leia o texto no 3, 1, 2, 3. Da última, não da segunda, porque a segunda casa foi destruída também. Por que fala última casa? Porque olha como é o Espírito Santo, senso pleno. O Espírito Santo fala para a geração de Zorobabel e fala para nós, e fala para a escatológica. Quando ele fala a glória da última casa, ele não está falando de um reino que é levantado por mão de homem. A última casa é a casa que o Messias irá reinar. Então a profecia ela é escatológica, será maior que a da primeira. E neste lugar darei paz. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Isso aqui já era para ter enchido o coração deles de alegria.
Quando se fala na glória de segunda, olha, nós temos 7 templos na Bíblia. Escute: o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo de Herodes, o templo que somos nós, em 1 Coríntios 6, o templo do anticristo, o templo de Ezequiel e o templo do eterno. Apocalipse capítulo de número 21. São 7 templos que tem. O segundo templo qual é, pastor? O de Zorobabel. Foi destruído, sim ou não? Então não cante a glória da segunda casa. Está errado. Viu? A glória da última casa. Prosseguindo, caminhando para o fim. Qual é a casa da profecia de Ageu? Mateus 25, 34. Essa é a casa que Ageu falou aqui, ó. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Coloca Efésios 1:4. Chamam de calvinismo, eu chamo de Bíblia. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Prosseguindo, construção do templo, já está terminando. Aí está, para concluir com chave de ouro. Quem vai trabalhar na obra, pastor? Coloca capítulo 2 de Ageu, versículo 15. Quem quer trabalhar na obra? Quem pode trabalhar nela? Agora pois, considerai tudo que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Você já viu aquela história que uma maçã podre na caixa apodrece todas as outras maçãs? Olha como isso é sério. O departamento de senhora pode dar uma bênção. Se tiver uma pessoa lá, sem a direção de Deus, aquela uma pessoa pode estragar todo o trabalho de um ano de departamento. O departamento de mocidade pode dar uma bênção. Se tiver um jovem em prostituição, em pecado, ele pode pegar aquele trabalho e colocar colocar em risco aquele trabalho. Quando o povo viu que a casa estava sendo levantada, o que foi que eles falaram? Vamos também colocar pedra. Ele falou: negativo. Para colocar pedra no templo do Senhor que é santo, tem que estar santo. O que nós aprendemos aí, pastor? Que não é qualquer pessoa e não é de qualquer forma que você pode trabalhar no reino dos céus. Lembra da história? Lembro. A samaritana, é clássico ela. Quer a água? Quero. Toma, teu marido. Por quê? Porque para beber da água primeiro tem que consertar a parte que está em falha. É a mesma coisa você, é a mesma coisa eu. Se nós queremos estar aptos para trabalhar, nós temos que estar a cada dia num processo de santificação. Viu? Encerrando agora com chave de ouro. Você tem 2 opções. Pergunte qual, pastor? Você continua frio e deixa o templo em ruína? Deus está te deixando de boa. Não quer orar? O problema é teu. Não quer ler minha Bíblia? O problema continua sendo teu. Tu acha que as tuas más ações vão afetar Deus? Sim ou não? Não, afeta quem? Você. Então, já fica até chato, o pastor está se esgoelando todo o tempo. É melhor obedecer do que sacrificar. Ou você vai ficar empurrando o ministério, levando o ministério com a barriga, ou você vai colocar a mão no arado e começar a servir o Senhor. Sabe o que é mais interessante, irmão? É que eu estou pregando para pessoas aqui hoje que estão cheias de talentos, de dons, de ministérios que Deus entregaram, mas simplesmente estão como aquelas pessoas do antigo templo. Não, deixa o irmão fazer. Irmãos, você já imaginou se toda essa igreja toda se despertasse para um grande avivamento? Que Deus não seria capaz de fazer? Ninguém crê. Você já imaginou isso? Se nós nos despertássemos para trabalhar, para servir o reino? Mas não, deixa que o pastor faz, deixa que o diácono Joel faz, deixa que a banda faz. Não, irmão, Deus quer usar você também. Viu? Deus quer usar a sua vida também. Deus quer usar os talentos que Ele deu para você também. Deus quer despertar você também. Deus quer colocar você de pé. É difícil. Amanhã o gigante vai estar de novo na nossa frente. Amanhã nós vamos levantar sem vontade de orar de novo. Amanhã nós vamos levantar sem vontade de ler a Bíblia de novo. Se nós não fazermos a nossa parte, vai ficar difícil. Mas como eu acredito que ninguém resiste à vontade de Deus, né? Essas frases parecem arminianas, mas elas não são não. Tem a responsabilidade do homem. Mas como eu acredito que ninguém fica diante de um Deus soberano, na hora que Deus quiser nos chamar, eu não sei que forma vai ser que Ele vai usar para te chamar, mas que Ele vai te chamar, Ele vai te chamar. Curve sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor. Só nos resta te agradecer pela oportunidade de mais uma vez te servir. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos reconhecer
teu poder, o teu amor, a tua graça, tudo que o Senhor tem feito por nós. Não deixa nós ficarmos como aquele povo no deserto, que ficou andando em zigue-zague, Senhor, que ficou rodeando aquele deserto por 40 anos, por não te obedecer. Mas que nós possamos ter qualidade de vida, nós possamos ter qualidade de vida cristã. Nos ajuda, nos ensina, abre os nossos olhos, nos ensina a te servir, nos ensina a te buscar, e que possamos ter comunhão contigo, Senhor, que possamos aprender, que possamos ser maduros na fé, que possamos, Senhor amado, aprender a passar o dia mal, a passar a dificuldade, a não murmurar. Segura nas nossas mãos, Senhor, que esse momento espiritual que a tua palavra promete, nós possamos viver para a glória do teu nome. Gera, Senhor, um verdadeiro avivamento na nossa vida. A minha oração nessa noite, após ministrar a tua palavra, é que o Senhor dê força para os meus irmãos. Essa palavra não é uma palavra, Senhor amado, somente de juízo, não, ela é uma palavra de avivamento também. Dá força para os irmãos que não conseguem, que tentam, Senhor, que têm vontade, mas não conseguem exercer o seu ministério. Deus, Espírito Santo, basta só uma palavra tua, para amanhã esse irmão amanhecer como um fervor de um novo convertido, e o teu nome ser glorificado. Nos ajuda, que nós possamos retornar para a oração, que nós possamos retornar para a leitura bíblica, que nós possamos retornar para o nosso serviço, porque o Senhor nos chamou para te servir. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós te agradecemos, e que todos possam dizer: o meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está tão vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer, para ser abençoado. Cante. Jesus Cristo já morreu por nós, e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Diga: Jesus é o único que pode te dar vitória. Jesus é, Ele é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar a vitória. O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está tão vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer, para ser abençoado. Não precisa fogueira santa, Jesus Cristo já morreu por nós, e a vitória já é certa. A Bíblia é suficiente, e não com essa vida, o caminho é Jesus. Aleluia! Levante agora e tome e cante para Ele nessa noite, dizendo: Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar. Se levantar a mão fica mais bonito para adorar. Ele é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar a vitória. Não existe, a igreja canta, e não existe outro Deus. O nome dele
Ele é Jesus, o Rei. Sobe, maestro, aleluia, diga. E Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode tirar a vitória. E Ele é o Rei da glória. Ele é o único que pode tirar. Não existe, a igreja do Senhor declara, e não existe. Bata uma palma para o Rei Jesus. Celebre com palmas ao Senhor. Seja cheio do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Quando eu saio de casa eu faço a oração: Senhor, me usa como Wilton Field nessa noite, só na manhã, Senhor, com calma, de verdade, irmão. Mas eu chego aqui e não consigo. O espírito de Wesley bate mais forte, viu? É isso, é unidade na diversidade. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Nossos horários aqui: amanhã nós temos quinta-feira nós temos reunião com o grupo de evangelismo na igreja, às 19h30. Sexta-feira nós temos culto de jovens, tá? Sábado nós temos consagração. Em nome de Jesus estarei aqui, em nome de Jesus, a liderança da igreja, por favor, sábado, 8 da manhã, tem consagração para todos. Na verdade, a consagração é para toda a igreja, tá? Domingo, escola bíblica dominical. Nosso irmão evangelista Gleison vai estar ministrando. E à noite, nosso culto de Santa Ceia. Já é Santa Ceia? É? Vai ser Que dia é domingo? Alguém pode olhar para mim, por favor? 4. Então é culto de Santa Ceia, domingo. Fique de pé, são 9h08. Deus abençoe sua vida, sua casa, e que o nome do Senhor seja glorificado. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo, seja com toda a nação de Israel, com toda essa igreja, que a igreja do Senhor possa dizer. Está encerrado. Dê a paz do Senhor para o seu irmão, e Deus te abençoe grande.